Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o professor geógrafo e mestrando pela FRJ Fernando Torres. Estou aqui no meu canal Geocast 2023 e hoje eu estou com uma pessoa ainda mais que especial, como eu sempre trago pessoas especiais aqui no canal. Ele não gosta muito não, mas ele foi o meu professor também da faculdade, tá? Um pouco do que eu sei, graças a essa pessoa fantástica. Ele é doutor, professor de geologia do Departamento de Geologia da UFRJ, lá no Departamento da UFRJ, que também eu pude fazer parte como Instituto de Geociências. Ele é um paleontólogo, né, que é uma profissão que desde as crianças tem aí um apelo, né, muito grande, as pessoas querem conhecer muito pouco essa ciência. E ele é pesquisador, descobriu aqui no Brasil alguns fósseis, né? Eu vou até pedir para ele falar um pouquinho isso pra gente. Eu estou aqui com uma pessoa fantástica que é o doutor Ismar Carvalho. Muito obrigado, professor Ismar, por estar aqui no canal contribuindo com a geociência. Muito obrigado, Fernando. É um prazer poder hoje estar aqui para falar sobre algo que eu gosto tanto, que são os fósseis e que é a paleontologia, a história da vida na Terra ao longo do tempo geológico. Então, como ciência, é uma ciência muito interessante, muito rica e com múltiplas aplicações. Nós quase sempre imaginamos a paleontologia só vinculada à questão, por exemplo, do estudo dos dinossauros, que é o que de mais imediato as pessoas associam, mas a paleontologia ela tem uma função muito de caráter econômico também. A prospecção de óleo, de gás, de carvão, de minerais como o fosfato, que é tão importante para a agricultura, tem um vínculo e tem uma relação direta com a paleontologia e com o estudo dos fósseis. Então, o espectro da utilização dos fósseis é muito amplo e eles estão no nosso dia a dia muito mais do que todos nós imaginamos. Tá? Perfeito. O que acontece? Eu convidei o senhor aqui no Geocast porque eu também eu assisto muito podcast de outras pessoas, né? Sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito curioso. E nos últimos tempos nós temos aí visto, né, pseudociências, né? Pessoas que não estão na academia, que não estão produzindo ciência, não estão colocando os resultados em grandes revistas científicas, não estão produzindo dados, né? E elas têm uma teoria da Terra jovem, né? Uma Terra de 6.000 anos, tem uma conotação muito religiosa nesse meio. E eu gostaria de saber com o senhor como que nós chegamos à idade da Terra, né? Como a paleontologia chegou nisso e quais foram os métodos empregados, como é que isso foi, a ciência paleontológica ela consegue trazer isso à luz, né, atualmente, por favor. Fernando, uma das questões que é muito importante a gente avaliar é que nem sempre a idade da Terra teve a idade que a gente considera hoje em termos científicos. Nós temos uma Terra com uma idade em torno de 4,6 bilhões de anos. Mas se você for olhar os textos geológicos de 150 anos atrás, não se admitia a possibilidade de nosso planeta ter uma idade maior do que 100 milhões de anos. Do ponto de vista científico, essa construção ao longo dos últimos 150 anos tem uma relação direta com o desenvolvimento das técnicas radiométricas e do conhecimento da radiometria e dos isótopos, que são elementos químicos, os quais, através da sua meia-vida, possibilitam que nós saibamos a idade das rochas, a idade dos minerais e até mesmo a idade do nosso planeta. Num primeiro momento, quando se iniciou as primeiras datações, as primeiras inferências naquele primeiro momento sobre a idade da Terra, os cálculos eles eram baseados naquelas evidências mais palpáveis e diretas. A sucessão dos estratos rochosos e a espessura de quanto cada estrato demoraria para ter se depositado, as indicações dos fósseis e as transformações biológicas observadas em cada um dos elementos encontrados nos estratos de rochas sedimentares. E isso fazia com que a idade da Terra não passasse de 100 milhões de anos.
em contraposição com um texto bíblico, o qual havia um cálculo que vinha desde o século XVII, no qual a Terra teria 6.000 anos de idade. Foi uma proposição baseada no bispo de Usher, o qual analisou textos antigos, materiais arqueológicos, dados que advinham de sítios pré-históricos, relatos que se encontravam na tradição oral religiosa, e ele chega a esse número. Hoje pode nos parecer, inclusive, um pouco estranho esse número de 6.000 anos, mas foi o primeiro momento, através do bispo de Usher, que se percebeu que a Terra não podia mais ter sido criada em 7 dias. 6 dias para a criação divina e um dia no qual Deus teria descansado. Isso é produto da observação. Inclusive, o que o próprio bispo de Usher fez foi a análise dos materiais que ele conhecia naquele momento. Durante todo o século XVIII e no século XIX, nós vamos ter aquilo que é conhecido como o iluminismo. O iluminismo é você sair das explicações mágicas para a natureza, daquelas explicações que são vinculadas quase sempre ou aos mitos, às criações míticas, ou os textos religiosos, sejam eles de que natureza for, para buscar uma explicação daquilo que se pode testar, daquilo que se pode explicar de uma forma que você não vá buscar na religião, no mito ou na crendice. Então, o momento do iluminismo do século XVIII e XIX, todas as ciências naturais, as ciências biológicas, elas avançam muito, porque elas se embasam em dados e em informações. Nesse ponto, me parece que é algo muito importante ser discutido no momento em que a gente vive. Há uma busca, certamente por parte de todos os seres humanos, de soluções mágicas para suas vidas. E aí o que normalmente ocorre é buscar os textos religiosos, essas soluções, as quais não são soluções baseadas no conhecimento. Elas são soluções baseadas em crenças. E as crenças, elas são do foro individual de cada um. Elas não podem ser testadas, elas não podem, por vezes, nem mesmo ser contestadas. O que é algo muito diferente do que a ciência faz. A ciência busca dados, informações, contesta informações anteriormente obtidas com novos procedimentos analíticos, com novas formas de observar os materiais e de interpretá-los. Muito do que nós temos visto hoje, através de podcasts ou de membros de religiões que são os mais variados naipes, é tentar buscar, e no nosso caso, no mundo ocidental, em especial no texto da Bíblia, que foi escrita dentro de um contexto social e histórico muito distinto daquele em que nós vivemos atualmente, com fatos e situações, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que são relatos e que são histórias do modo de vida de 2.500 anos atrás, mas que são absolutamente não aplicáveis ao mundo contemporâneo, em especial o mundo do iluminismo, um mundo que está calcado em observações e em fatos que podem, em especial, serem testados, o que não é possível a partir do texto religioso, que é o da crença e é o da não contestação, algo muito diferente do que a ciência faz. Então, o que eu posso lhe dizer é que todas essas informações que ainda hoje tentam colocar a Terra como 6 anos, aceitável na época do bispo de Usher, mas não mais aceitável
frente aos conhecimentos que nós temos produzidos pela ciência, demonstra uma enorme iliteracia. Uma iliteracia de natureza científica. E é isso que faz com que haja tantos conflitos hoje em dia no ato de dizer que a Terra tem 6.000 anos, de não acreditar na importância das vacinas para minorar diferentes doenças que são transmitidas pelos vírus, de não acreditar que o homem chegou na Lua, ou de que a Terra é plana, ou de que estamos passando por um momento de aquecimento global. Pelo fato, certamente, de desconhecer quais são os grandes avanços da ciência nos últimos anos. O que o senhor fala aí, eu também entendo, né? Eu sei que nós tínhamos uma dificuldade enorme para datar essa Terra de 4,6 bilhões de anos. Se eu não estou enganado, só depois da Segunda Guerra Mundial, com a radioatividade, com novos métodos, se conseguiu isso, né? Mas como é que o que foi colocado para a Terra chegar a esse valor de 4,5 bilhões de anos? Qual é a principal evidência? Bom, a evidência são os minerais radioativos, são os minerais isotópicos, os elementos químicos, os minerais que possuem elementos químicos radioativos. Essa descoberta ela começou a ser feita no início do século XX. A Madame Curie, quando descobre a radioatividade, uma das primeiras coisas que se faz é começar a datar as rochas. E aí já se começou a perceber, desde esse momento inicial, que as rochas que eram encontradas na Terra tinham idades muito maiores do que as de 100 milhões de anos. Então, o marco foi um avanço feito na área da física e da química no início do século XX, que foi a descoberta da radioatividade, que hoje tem aplicações as mais variadas. Não serve não só para datar a rocha, mas a existência da radioatividade é algo tão importante que serve desde auxiliar a agricultura, esterilizando, por exemplo, sementes e evitando ataques de fungos e bactérias, alimentos que são irradiados e que aumentam o seu tempo de duração, a aplicação do uso da radiação para doenças crônicas, como é, por exemplo, o caso do câncer, o uso da energia nuclear que está baseado na decomposição dos elementos radioativos. Ou seja, existe um conjunto de ganhos, que são da ciência contemporânea, que existiu a partir do século XX, tá certo? E que vão possibilitar que nós tenhamos, então, a datação do nosso planeta. E essa datação, ela num primeiro momento, ela foi feita com base nas rochas que serão encontradas na superfície do nosso planeta. Essas rochas, em geral, elas têm uma idade que pode chegar até 4,2 bilhões de anos. Mas como que nós sabemos que a idade pode ser até 4,6 bilhões de anos? Porque são datados os meteoritos metálicos. E os meteoritos metálicos se considera que eles tenham a mesma composição do núcleo da Terra. Nunca ninguém esteve no núcleo da Terra, mas nós conhecemos através de ondas sísmicas e a leitura que se faz das ondas sísmicas como deveria ser o interior do nosso planeta. Se eu não me engano, é chamado de geofísica, não é isso? A ciência? A geofísica. A geofísica faz a análise da estrutura interna do nosso planeta, que tem também as aplicações as mais variadas, como é, por exemplo, a prospecção de petróleo, de gás, de carvão, de urânio, ou mesmo para a descoberta de água subterrânea. Então, a análise das ondas sísmicas no âmbito da geofísica caracteriza que o núcleo terrestre ele é essencialmente de ferro e níquel. O ferro e o níquel, encontrado no espaço sideral e que por vezes cai no nosso planeta, consegue ser datado de 4,6, muitos deles, de 4,6 até mesmo 4,7 bilhões de anos. Então, se acredita que o nosso planeta tenha uma idade um
pouco mais antiga, inclusive, do que essa datação de 4,2. Às vezes já tem algumas rochas sendo datadas até de 4,4 bilhões de anos. Será muito difícil, na superfície do nosso planeta, nós termos rochas com mais de 4,4 bilhões de anos. Por quê? Porque depende da rocha já estar cristalizada, não ter sofrido nenhum tipo de aumento posterior de temperatura e ter mantido muito daquelas condições originais de formação. Então, depois de transcorrido tanto tempo, é pouco provável que tenhamos muitas rochas com essas idades mais antigas. Então, os meteoritos acabam sendo um elemento auxiliar para esse tipo de datação. E é importante chamar a atenção de que muitas vezes as pessoas confundem os vários tipos de datação. Nós temos, por exemplo, uma situação que você vê algumas pessoas, algumas fontes de divulgação, né, de pseudociência, dizerem que a datação por carbono 14 não consegue atingir mais do que 10 mil anos. E que, por isso, nada pode ser datado como mais antigo do que isso. É mais uma Posso falar um nome aqui? Claro. Um arqueólogo, que não é um paleontólogo, são coisas totalmente diferentes. Né? O Rodrigo Silva, ele é ele fala que 10 mil anos para trás o carbono 14 é chute. Mas eu sei que o carbono 14, como o senhor já falou, não é o único método de datação. Não é o único método. O carbono 14 ele é utilizado essencialmente para restos orgânicos. Então ele tem um enorme potencial para a arqueologia, podendo ir até cerca de 40 mil anos, porque é a meia-vida desse isótopo radioativo de carbono que limita a datação. Mas nós temos outros... Quando eu escuto isso do senhor, eu escuto nos podcasts, fico torcendo. Eu falei, caramba, o SMAP podia estar ali, o SMAP podia estar ali, o SMAP podia estar ali, para fazer essa contraposição que é importante. Porque uma mentira dita várias vezes acaba virando uma verdade. Pois é, esse é um grande problema do mundo contemporâneo. Eu pedi para você vir aqui e você poder falar isso, né? Que nós temos aqui na América do Sul, no Brasil, povos, né, asiáticos e povos até aqui de 40 mil anos. Tivemos um fóssil lá da Luzia, né? A Luzia tem um pouco menos. Um pouco menos, de 40 anos, mas passa dos 11 mil anos, se eu não me engano. Isso, exato. Mas nós temos registros humanos na América do Sul que indicam a possibilidade até muito mais do que 40 mil anos, como é o caso lá da Serra da Capivara. Mas as datações, elas podem ser feitas de diferentes maneiras. Dependendo do tipo de material que está disponível, ela pode ser feita através do rubídio estrôncio, do potássio argônio, do urânio chumbo, através do oxigênio 1618, do carbono 14, da termoluminescência, ou seja, tem uma miríade de métodos e de procedimentos físicos hoje em dia que possibilita datar rochas e datar sedimentos. Todos esses materiais são datáveis? Não. Tem algumas situações que, em função do tipo de material ou da preservação, ou o fato de não terem minerais que possuam esses elementos isotópicos, nós não podemos fazer uma datação absoluta. É necessário, às vezes, fazer inferências, métodos que sejam métodos relativos, de datação relativa. Mas é muito consolidado no âmbito das geociências os procedimentos, as técnicas, as metodologias que possibilitam a datação das rochas, dos minerais, dos fósseis, e que dá resultado, já que, se assim não fosse, teríamos uma enorme dificuldade de conseguir encontrar petróleo, gás, carvão e outros recursos minerais que muitas vezes são dependentes desses métodos para potencializar a descoberta dos mesmos. Tá? Entendi. É bom só trazer esses novos métodos porque as pessoas ficam muito presas apenas ao carbono 14. É o mais popular, mas na realidade ele não é nem o mais aplicado no âmbito das geociências, porque realmente
tempo de meia-vida do elemento carbono ele é muito pequeno frente à demanda de tempo geológico que é preciso e de radiação de meia-vida de elementos químicos que sejam isótopos para poder datar materiais geológicos mais antigos. Então, ele, como método, ele é útil, mas para alguns objetos arqueológicos e dependendo até mesmo do tipo de material arqueológico, o procedimento analítico é outro. Ainda continuando nessa teoria aí do design inteligente da Terra Jovem, no ano 2000 teve uma doutora americana, não sei se você conhece, a Mary Schwartz. Ela lançou, né, em revistas científicas um texto sobre ossos de Tiranossauro Rex que teriam tecidos moles dentro desses ossos, né? E que isso seria prova que os dinossauros viveram até, inclusive o Marcus Erbelin, é um químico, né, que fala aí, ele é doutor em química pela Unicamp, não me lembro agora, que ele fala que os dinossauros viveram até os últimos 500 anos, tá? E o que o senhor poderia comentar desses tecidos moles dentro dos ossos de dinossauros, né, se o senhor puder falar alguma coisa, e falar um pouquinho da estratigrafia, porque assim, a gente não encontra fósseis de dinossauro num estrato do terciário, num estrato do quaternário, né? O senhor poderia falar isso para a gente, por favor? Sim, é mais um dos casos do baixo conhecimento daquilo que são os avanços científicos. É verdade, se encontraram tecidos preservados em ossos de dinossauros, mas eles não são carnezinha mole, eles são tecidos que uma vez foram moles, músculos, restos orgânicos, mas que são mineralizados, em geral, por um mineral chamado apatita. Uma apatita que ela é microcristalina, é um fosfato de cálcio, que tem nos nossos músculos muito cálcio e muito fósforo. Quando o animal morre, ela se cristaliza, deixa a estrutura muscular absolutamente preservada. Ela se cristaliza de uma maneira microscópica num mineral chamado francolita. Essa francolita é a apatita microcristalina e ela preserva a estrutura toda do músculo. Não é só em dinossauros. Temos em aves, temos em crocodilos, temos a preservação dos tecidos moles em insetos, em plantas, em flores, frutos. São inúmeros os organismos que hoje são conhecidos e que possuem tecidos moles mineralizados. Tecidos moles, eu diria, preservados, às vezes até mesmo ao nível do núcleo celular, mas que eles estão, no final das contas, preservados através do mineral primordial que lá está presente, que é a francolita. Pode haver outros elementos químicos, por vezes tem preservações excepcionais no chert, que é a sílica, o dióxido de silício microcristalino, que preserva a anatomia como um todo. Então não significa que a matéria orgânica original ela se encontra ali. O que se encontra é o tecido, ou digamos assim, aquele fantasma do tecido preservado. Já é algo excepcional, porque normalmente a gente imaginava que aquilo que iria se preservar, ou que teria maior potencial de preservação, seriam os ossos, os dentes, as conchas externas mineralizadas, porque elas já eram duras. Mas hoje a gente sabe que durante o processo de fossilização, que são os mais variados possíveis, parte desses tecidos podem se cristalizar, digamos assim, através de alguns minerais que estão presentes na própria estrutura do indivíduo que recém morreu e com condições físicas e químicas especiais no ambiente. E dessa forma, nós temos esse registro dos tecidos musculares preservados. Isso absolutamente não significa que esses animais estiveram aqui até a semana passada. Há uma questão do porquê que se extingue.
A extinção talvez mais conhecida é dos dinossauros, né, nesse limite aí, em torno de 65, às vezes 66 milhões de anos, uma extinção que se imagina abrupta. Mas a grande verdade é que os dinossauros foram um grupo muito bem sucedido ao longo da história da Terra. Dezenas de famílias, gêneros, espécies, se conhecem mais de 2.000 espécies de dinossauros. Uma diversidade enorme durante 150 milhões de anos. No momento em que eles vão se extinguir, muito mais do que o que a gente às vezes vê nessa literatura catastrófica, do grande impacto de um asteroide sobre a Terra e que dizima esses animais todos ao mesmo tempo, como grupo, eles já eram um grupo não muito significativo durante esse período final, que é conhecido como o período Cretáceo. Já no Cretáceo Superior, eles já estavam em declínio, como a gente viu muitas outras vezes na história da Terra. E esse declínio, com certeza, tem uma relação com questões ambientais daquele momento. Uma das questões principais relativas ao meio ambiente era que durante toda a era dos dinossauros, a temperatura da Terra era muito elevada, os ambientes eram muito quentes, secos, áridos, muito propícios para os répteis. Os répteis hoje em dia gostam de ambientes quentes, secos, áridos. Mas o Cretáceo é o momento em que a gente tem um grande evento geológico, que é a ruptura da crosta terrestre com a formação do continente Gondwana, Laurásia e, posteriormente, o próprio rompimento do Gondwana, com a separação da América do Sul, da África, da Índia, da Antártica, da Austrália, de Madagascar, que vai gerar o Oceano Atlântico. Então, é um processo lento, que demora alguns milhões de anos, mas as condições de temperatura do planeta vão modificar. Apesar de continuar muito quente, já não era um ambiente tão seco, passa a ser um ambiente muito mais úmido, que com certeza vai interferir nas condições de vida desses animais e gera, nesse novo cenário ambiental, gera condições para o surgimento de outros vegetais. Durante toda a era dos dinossauros, o que nós temos são plantas que hoje já não são muito comuns, mas que ainda existem, como as cicadáceas, as cicas, as coníferas, as araucárias. Eram as plantas mais comuns desse momento. Mas no período Cretáceo vai surgir algo que não existia até então, que são as angiospermas? Que são as angiospermas, que são as plantas com flores. O surgimento das plantas com flores deve ter provocado uma verdadeira catástrofe ecológica, porque era um grupo novo, poderia talvez ser tóxico para muitos desses répteis que estavam habituados a uma alimentação baseada em coníferas, nos pinhões, por exemplo, ou nas frutificações das cicas ou nas suas folhas, para um outro tipo de vegetal que tinha uma outra maneira de se reproduzir, de se dispersar. E quase sempre a gente, quando pensa em angiosperma, planta com flor, a gente pensa assim, numa planta que tem uma flor. Mas para você ter uma ideia, as gramas, as gramíneas, são plantas com flores também. Então os pastos verdejantes vão começar a se espalhar pela Terra como um todo durante o Cretáceo, que é um tipo de substrato que não existia e que não era adequado para esses grupos, ou das várias famílias, das várias espécies de dinossauros. O meteoro, o impacto do asteroide ali no Golfo do México, Chicxulub, a cratera de Chicxulub. A cratera de Chicxulub, ela pode ter sido a cereja do bolo que levou ao processo final de extinção. Mas se não foi naquele momento, iria ser logo depois, porque ele já era um grupo em declínio e com as novidades evolutivas que vinham surgindo, fariam com que ele certamente desaparecesse. O processo da extinção é algo muito normal em toda a história da vida da Terra. Nós temos pelo menos 3,8 bilhões de anos
de transformações da vida no nosso planeta, e desaparecer é algo muito importante. Todos nós, inclusive os seres humanos, nós somos o produto do tempo. As plantas que hoje existem, os animais, é produto do tempo geológico e das transformações do tempo. Nós, por exemplo, não poderíamos viver na época dos dinossauros. A temperatura à sombra no período Cretáceo, por exemplo, no início do Cretáceo, era algo como 60 graus centígrados. As temperaturas globais não tinha calota polar. Era um outro mundo, era um outro universo. Era quente, a Antártida, pô. A Antártica era quente, não tinha gelo na Antártica, não tinha gelo no Polo Norte. O nível dos mares era outro. Permita-me fazer só uma curiosidade. Existiam mais dinossauros no hemisfério norte, né, no que vai ser a Laurásia, ou essa distribuição não tem nada a ver, ou porque lá se pesquisa, os países são mais ricos, estão no hemisfério norte, faz mais pesquisa lá. Porque eu vejo muito pouco dinossauros, né? Eu lembro assim do argentinossauro aqui na Argentina, mas eu não lembro de uma outra espécie assim no hemisfério sul, né? No hemisfério sul nós temos muitos dinossauros. Tem, né? Aqui no Brasil temos o Uberabatitã, o Amazonsaurus, temos grupos ligados aos espinossauros, o Angaturama. Há uma diversidade que eu diria bastante ampla. Em São Paulo nós temos uma bacia em São Paulo, que eu não vou me lembrar o nome agora, não recordar o nome agora, mas acho que o senhor chegou a trabalhar nessa bacia. É a Bacia Bauru. Bacia? Ali tem rocha, Bacia Bauru. Bauru. É uma bacia com rochas do Cretáceo Superior, há uma grande quantidade de fósseis. A maior parte dos fósseis do Brasil é conhecida dessa bacia, porque ela é mais próxima dos grandes centros urbanos do Brasil, e onde estão uma grande quantidade de universidades, que faz com que aí haja a possibilidade de se descobrir mais material. Mas eu acredito que nos próximos anos nós teremos muitos novos achados de dinossauros em todo o território brasileiro, porque o número de pesquisadores tem aumentado de maneira significativa, e isso faz com que, obviamente, facilite a descoberta, a identificação dessas formas. E assim, fora daquele pacote ali estratigráfico do Cretáceo, nada de dinossauro. Acima, no Cenozoico... Acima não, abaixo nós temos muitos dinossauros em rochas do Triássico Superior, do Rio Grande do Sul, alguma coisa, mas pouco expressiva, em rochas do Jurássico, porque tem uma relação, inclusive, com a própria distribuição e disponibilidade de rochas dessa idade no nosso território. Então, o Triássico do Brasil, por exemplo, está essencialmente no Rio Grande do Sul. Então, a maior parte dos fósseis de dinossauros do Rio Grande do Sul são do período Triássico. Os dinossauros do Cretáceo são mais bem distribuídos, são encontrados em São Paulo, em Mato Grosso, Minas Gerais, no Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, porque há mais rochas disponíveis do período geológico Cretáceo nessas regiões do país. Então, o conhecimento dos dinossauros ele tem uma relação muito íntima com o número de pessoas que estão pesquisando numa determinada região e a própria disponibilidade de rochas compatíveis com o período no qual os dinossauros existiram. Por isso que eu perguntei, porque eu vejo muito na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né, eles têm exemplares aí enormes de Tiranossauro Rex. Na América do Sul, em especial na Argentina, há uma quantidade enorme de dinossauros que vêm da Patagônia, mas nós temos, Fernando, que ter muita atenção para um problema que é a questão da difusão e da popularização da informação. Se você pegar os livros escolares, se você pegar álbuns de figurinha, filmes, documentários da TV, você tem sempre a presença dos dinossauros que são do hemisfério norte, em especial dos Estados Unidos e do Canadá. Isso faz, de uma certa maneira, quase que uma ação de um colonialismo cultural na paleontologia.
Mas eu diria sim, yes, nós temos dinossauros. Abaixo do Equador tem uma grande diversidade de dinossauros. Inclusive a origem dos dinossauros deve se encontrar no território brasileiro, no estado do Rio Grande do Sul, que é onde são encontrados os fósseis mais antigos de dinossauros do mundo. Mas o que é que faz com que nos Estados Unidos tenha tantos dinossauros? É porque o ápice do grupo ele não está nem no período Triássico, nem no período Cretácico, mas o ápice do grupo se dá no Jurássico. E a quantidade de rochas expostas no interior dos Estados Unidos de idade jurássica é muito grande. Não só a espessura do pacote rochoso, mas também a área de distribuição geográfica. Em todo o meio oeste americano, em direção ao centro-norte dos Estados Unidos, nós temos essas rochas de idade jurássica. Então isso faz com que haja uma quantidade gigantesca de animais. Já no nosso caso, as rochas do Jurássico são menores, são pouco expressivas, os afloramentos são da escala de 1, 2 metros, não muito maior do que isso. A área de distribuição também é muito mais limitada, então isso diminui o número de descobertas e o número de espécies. Mas a gente tem que estar muito atento pelo fato de que nós temos muitos dinossauros, temos uma grande quantidade de espécies sendo estudadas, mas que ainda há um problema de como fazer com que esse conhecimento chegue a um público mais amplo. Então eu acho que não se refere só à paleontologia, mas às ciências biológicas, às ciências geográficas, às ciências meteorológicas, que muito é produzido no nosso país, mas que há ainda uma dificuldade da comunicação pública da ciência em relação a todos esses achados e tudo aquilo que tem sido produzido pelos nossos cientistas. Eu queria só que o senhor falasse rapidamente, porque assim, esse canal é muito para alunos do ensino médio, né? Eu não sei, mas assim, o tamanho dos dinossauros, né? Eles acham que os dinossauros são apenas grandes lagartos e tal, né? Você podia falar um pouquinho só rapidamente dos tamanhos, pra gente aproveitar a pergunta. A gente associa sempre dinossauro com um animal de grande tamanho, mas há dinossauros como há argentinossauros que tinham 40 toneladas, mas há outros que são pequenininhos, são assim do tamanho de um pardal, e também são dinossauros. Ou seja, dinossauros é um grupo muito variado no tamanho, na forma, no peso, no aspecto, inclusive. Nós imaginávamos que os dinossauros eram animais que tinham escamas. Hoje a gente sabe que os dinossauros têm uma relação muito estreita com as aves. Com o próprio processo de evolução das aves vem de um grupo de dinossauros que são chamados dinossauros avianos. E esses dinossauros avianos têm uma anatomia muito próxima com a das aves atuais, e eles inclusive tinham penas, plumas, e que acredita-se inclusive a possibilidade de serem plumas coloridas, outros não, e de grandes tamanhos. Então, a variedade de formas e de hábitos alimentares, inclusive, alguns carnívoros, outros herbívoros, outros que se alimentavam de peixes, alguns que talvez fossem mais frugívoros, se alimentando de frutos, ou seja, uma variedade gigantesca de tamanhos, formas, pesos, tipos, morfologias, que todos desaparecem há 66 milhões de anos. Esses dinossauros que o senhor fala aí, que se assemelham às aves, nós temos um fóssil muito bem preservado chamado Archaeopteryx. Isso, exato. A Archaeopteryx ela é um fóssil do Jurássico da Alemanha. Ela vem de uma sucessão de calcários na região do Solnhofen, na Baviera, o qual ela tem parte da anatomia de um réptil, de um dinossauro, teria sido classificado dessa forma, mas ela possui plumas, penas, possui uma anatomia de seus membros muito semelhante já à das aves. Então ela é um desses animais que a gente pode dizer quase que de transição entre as formas reptilianas, dinossáuricas mais antigas e as aves que vão depois se diversificar muito e não vão ter mais dentes no bico, a cauda
cauda não será mais ossificada. A Archaeopteryx ainda tem uma cauda com ossos, as aves atuais já não têm. Ou seja, é uma grande descoberta paleontológica que mostra esses elementos de transição e de modificação, demonstrando que a evolução ela é uma realidade, ela é um fato, os processos de transformação biológica. Eu vou perguntar ao senhor, porque o senhor é uma autoridade, o senhor é um cientista, né, de uma universidade assim, renomada aqui no Brasil. O senhor, se eu não me engano, eu vi seu currículo lá, o senhor se formou em Universidade de Coimbra, em Portugal. Exato. Né? Então, assim, eu estou conversando com uma pessoa aqui que é um cientista da mais alta qualidade do Brasil, que o Brasil produziu, né? Então, assim, por isso que eu torço muito quando tem esses podcasts. O Osmar podia estar lá, o Osmar podia estar lá, o Osmar podia estar lá, porque eu tenho certeza que o seu conhecimento, né, pode nos livrar de pseudos... Da iliteracia, da falta do conhecimento. Conhecimentos, né? E isso me ajuda até em sala de aula também, porque eu também sofro com isso. Eu fui num colégio adventista que o pessoal pegou barro, pegou pocinho de galinha e falou que aquilo era fóssil. Era fácil fazer um fóssil, um professor de biologia se prestar a isso. Tá? Como você falou da Archaeopteryx, o que os fósseis contribuem para a teoria evolutiva, né? Para o evolucionismo? Isso. Através dos fósseis foram inclusive o primeiro elemento que se utilizou para perceber a transformação de um grupo em outro. A Archaeopteryx é assim um exemplo mais clássico, porque ela foi encontrada ainda no século XIX. Então nós temos as evidências que estão gravadas na rocha, como é o caso dos fósseis, e que não é só os fósseis de dinossauros ou de aves, mas são os fósseis de invertebrados, são os microfósseis nos quais você observa pequenas modificações progressivas nos vários estratos rochosos. Depois, há a questão da evolução vinculada àquilo que é a teoria do Charles Darwin, a teoria vinculada à questão da seleção natural. O Darwin observou, ele já conhecia os fósseis na Europa, mas ele observou que cada região do planeta, em regiões específicas, você tinha determinados tipos de animais e de plantas. E que a segregação, em especial a separação de natureza sexual, se houvesse uma barreira física, uma barreira geográfica, como um rio, uma montanha, ou um afastamento territorial, que impedisse que uma mesma espécie continuasse se acasalando e se reproduzindo, geraria ao longo do tempo uma diferenciação de espécies as quais posteriormente não poderiam mais se acasalar e produzir um descendente fértil. Então isso se fez através de uma viagem do Darwin pelo mundo, no qual ele esteve inclusive aqui no Rio de Janeiro, visitou toda a América do Sul, a Argentina, o Chile e posteriormente a área do Peru, e visitou as famosas Ilhas Galápagos, as quais foi exatamente na observação de diferentes tipos de tartarugas e de aves que se encontravam tão próximas, mas geograficamente isoladas, que ele percebeu que esse isolamento geográfico poderia levar a um processo de especiação, de criação das espécies. E Darwin é um dos responsáveis por essa ideia de que a Terra, num primeiro momento, não se conseguiu provar, porque não se conhecia a radioatividade, mas que através dos fósseis e desses eventos de criação de espécies, da especiação, que a Terra deveria ter mais do que 100 milhões de anos, quando se imaginava que lá no século XIX a Terra só tinha 100 milhões de anos. Darwin já indicava que esse tempo geológico, esse tempo de uma natureza que não é humana, mas que é uma natureza de um tempo mais profundo, de um tempo de existência muito maior do que o tempo da existência humana, não deveria ser só de 100 milhões de anos. Isso só foi comprovado muito tempo depois, quase que 80 anos depois, através dos estudos da Marie Curie com a questão da radioatividade.
E os fósseis são uma prova muito física, muito real, dos eventos de transformação de uma forma de vida de um grupo em outro grupo. Nós temos isso para diferentes grupos de invertebrados, de vertebrados e de plantas. Quando eu discuto esse assunto, eu falo muito das baleias, né? Que eram animais terrestres, mamíferos terrestres. Parecia um urso. Fale, por favor. Uma baleia lembra um urso, uma baleia primitiva, sim. Muito parecida com um urso. E a evolução, a transformação é um pouco isso. Evoluir é se modificar, é se transformar frente a novas demandas do espaço físico e de ocupação e de novas oportunidades. Só que esse urso que o senhor fala, esse urso, se eu não me engano, tinha casco. É muito diferente do que... Tinha casco. E esse casco coloca a baleia dentro de uma família, eu não vou saber aqui assim, como é que trabalhava a taxonomia, mas da família dos artiodátilos. Então, como boi, a questão é que no tempo geológico nós podemos, Fernando, aplicar aquilo que é dito no conhecimento popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso significa? Significa que apesar da água ser maleável e ela parecer tão inofensiva, se ela pinga de maneira contínua numa rocha que é dura, ao longo do tempo, aquela rocha é perfurada. Então, quando a gente lida com as questões do tempo geológico, e eu acho que isso é um elemento importante de ser discutido nas aulas de geografia, nas aulas de biologia, é de que, às vezes, tudo parece muito vinculado ao que está ao nosso redor no tempo presente. Mas nós não estamos lidando do tempo presente. Nós estamos lidando de um tempo que não se mede em dias, horas, minutos, séculos, ou nem milênios. É de uma escala da proporção de milhões de anos. E no tempo geológico, os desertos podem se transformar em florestas, as florestas em mares, os mares em montanhas. Montanhas são arrasadas, erodidas e se transformam em grandes planícies. Ou seja, no tempo geológico, as transformações tanto do espaço físico, território, quanto da hidrosfera, da disposição da água dos rios, dos mares, dos oceanos, a atmosfera pode se mudar, a composição dos gases que ali estão presentes, faz com que animais e plantas também se modifiquem no decorrer desse tempo. E aqueles que não se adequam a essas novas condições, eles desaparecem. E o processo de extinção é algo que é para sempre. Surgem novas formas, adaptadas e melhor ambientadas a essa nova realidade ambiental, que proliferam e se diversificam e existem durante algum tempo. A existência de tudo aquilo que é vivo é por um tempo, não é para sempre. Da mesma maneira que os dinossauros desapareceram um dia, da mesma forma que os anfíbios primitivos, labirintodontes, desapareceram, ou que desapareceram muitas espécies e tipos de plantas, nós também desapareceremos um dia. Porque no processo da evolução é muito claro uma questão. Há duas possibilidades. Ou se extingue e desaparece, ou aquilo que existe se transforma em outra coisa. Então, nunca aquilo que foi será no futuro. Tem uma poética nessa história que é muito importante, porque a extinção e o ato de morrer dá a possibilidade de que se surja o novo, o diferente, o mais estruturado, o mais modificado e adequado para as condições ambientais de um determinado momento. Com a nossa espécie, o Homo sapiens, não será diferente. Haverá um momento em que a nossa espécie irá desaparecer da Terra ou ela irá se transformar numa outra espécie que não será mais o Homo sapiens sapiens. A megafauna ela foi extinta a partir de quando, mais ou menos? Olha, a última grande extinção da megafauna. Essa megafauna
transmitida quando? Porque é mais de 6 mil anos. Mais de 6 mil anos. Sempre se imaginou que um marco geológico importante era a extinção da megafauna há 11 mil anos atrás. Porém, recentemente, inclusive ele é um geógrafo, que é o Fábio Dias, que pesquisa e é pesquisador lá na UFRJ. Ele descobriu fósseis da megafauna que estavam no território brasileiro, no estado do Ceará, até 3.500 anos atrás. Então é uma grande descoberta que foi feita por pesquisadores brasileiros, de que a megafauna, que nós imaginávamos tendo desaparecido por completo há 11 mil anos, ela conseguiu sobreviver, pelo menos no estado do Ceará, até 3.500 anos atrás. Entendi. Só uma última pergunta apenas, é o seguinte: existe alguma evidência da paleontologia sobre o dilúvio? Eu diria que tem muitos dilúvios na paleontologia. Essa questão ela é recorrente sempre numa tentativa de associarmos eventos que são bíblicos daqueles eventos que são de natureza geológica. No registro geológico existem dezenas de eventos de grandes inundações que recobriam áreas gigantescas. Eles são chamados, inclusive, e caracterizados como os depósitos de inundidos. Eu converso muito com algumas das pessoas de área da teologia e me foi dada uma explicação muito interessante, que é sobre o dilúvio relatado na Bíblia. Se acredita que aquele dilúvio possa realmente ter existido, existem registros geológicos de que há uma camada que demonstra grandes eventos de inundação na área ocupada por aquelas populações bíblicas, ou que pelo menos se encontram na história da Bíblia. Então, no momento que estava havendo uma grande inundação no Oriente Médio, absolutamente verdadeiro, não significava que estávamos tendo uma inundação na Terra como um todo. Porque a teoria do dilúvio ela é global. E ela é global. Particularmente, eu posso até acreditar que o dilúvio seja regional. O dilúvio ele é regional. Eu conheço um teólogo, que é o professor Giuseppe Leonardi, o qual ele lê em aramaico, lê grego antigo, e ele diz que há um problema muito grave na questão da tradução dos textos bíblicos, porque quando se diz que a terra foi inundada, em momento nenhum, ou que houve um grande dilúvio na terra, o que se estava dizendo era a terra conhecida, a terra em que se vivia, ou seja, seria um terra escrito com um T minúsculo, e não um terra escrito com um T maiúsculo de um caráter global. Era, na realidade, para o mundo conhecido naquele território, naquele espaço. Então, este é um outro problema do uso de textos religiosos, porque muitas vezes eles são traduções de traduções e de traduções em que uma única palavra pode gerar muitos sentidos, múltiplos sentidos. Ainda hoje é assim. Se você pegar alguns termos utilizados no português arcaico e tentá-los utilizar hoje, eles podem ter sentidos, por vezes, absolutamente opostos. Então, nós temos que ter muito critério e muito cuidado de pegar um texto de relatos antigos e considerar que ele é um texto dos relatos das verdades científicas como nós conhecemos atualmente. Não são textos da fé, os quais não são testáveis ou contestáveis. Outra questão são os textos de natureza científica, os quais são testáveis, contestáveis, verificáveis e, quando não são, reinterpretados para se construir uma informação que seja baseado
no iluminismo, na luz. Na luz, que significa em que estudar possibilita que a gente tenha o melhor conhecimento para se tomar as melhores decisões. Decisões que não são baseadas na crença ou nos mitos, nem na religião, mas que sejam baseadas nas melhores práticas do conhecimento científico. Para nós fecharmos aqui, conta um pouquinho das suas descobertas, né? Eu li que o senhor descobriu um fóssil de acho que é um pássaro do tamanho de um beija-flor. Isso. Né? Alguns dos fósseis que nós temos descoberto no Brasil, eu trabalho geralmente com um período geológico, que é o período Cretáceo, o Cretáceo em ambientes continentais, e eu venho estudando algumas aves, já descobri 3 aves, duas delas vêm do Crato, que é a Cratoaves cearenses, a Caririaves, também do Ceará, e agora recentemente uma ave que veio do estado de São Paulo, da Bacia Bauru, que é a Navaornis. E essa Navaornis, ela tem uma condição de preservação tão excepcional que até mesmo o molde do cérebro dela foi preservado, e mostra uma relação dela com as aves mais primitivas, como Archaeopteryx, com o cérebro de Archaeopteryx, e com as aves atuais, mostrando de uma certa maneira essa conexão entre animais muito antigos, preservados no registro fóssil, e através de um registro fóssil que está no território brasileiro, a conexão com aquilo que existe no tempo presente. Então, os nossos estudos têm ido nessa direção de analisar essas aves, as origens das aves, e eu diria que muito daquilo que nós conhecemos das aves atuais, elas têm uma origem no Brasil, e as aves mais antigas, ligadas aos grupos atuais, elas se encontram no território brasileiro. Estou aqui com o meu mestre, né, o senhor Ismar de Souza Carvalho, paleontólogo, doutor em geologia, cientista brasileiro, né, que ser cientista nesse país é muito complicado, né, um país que tem dificuldade com as ciências, né, e infelizmente, atualmente, nós passamos por um período aí de obscurantismo. Vou agradecer aqui a participação no Geocast, abrilhantou demais aqui. Eu tenho certeza que muitos alunos vão sair daqui, né, inclusive na minha concepção também acabou trazendo luz a algumas lacunas que eu tinha. Muito obrigado, quero agradecer de coração. Aqui já são alguns anos que eu não vejo, né, o professor Ismar aqui, foi o meu professor da graduação. Se eu não me engano, são o quê? 40 anos estudando, mestre? Já chega a isso. Eu já tenho 20, né? Então, gente, vamos dar ouvidos, né, a pessoas como o Ismar, que é um profissional, está dentro de uma universidade, produzindo ciência seriamente todos os dias. E quando o senhor quiser, sempre está aqui, né, à disposição o canal, tá, para convites aqui. Tá? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Fernando. E sucesso para você e para todos os ouvintes, para todos os estudantes que se interessem por geografia e que eu espero de futuro terem sido sensibilizados por esse tema e de encontrá-los na nossa universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, mais um episódio aqui do canal Geocast. Grande abraço a todos. Obrigado, Fernando. Tudo de bom para você.